Irmãos, boa noite, que o Senhor Jesus esteja abençoando todos vocês. Ainda não podemos nos reunir para o estudo bíblico, que seria hoje à noite, né? Mas nós vamos continuar transmitindo da forma que nós temos feito, até Deus nos permitir que voltemos a nos reunir. Sabemos que já tem alguns sinais positivos para essa volta, mas vamos continuar clamando ao Senhor Deus pelo fim dessa pandemia, para que nós tenhamos tranquilidade para voltarmos a nos reunir. Enquanto isso, estudemos a palavra de Deus usando os meios, que Deus nos tem dado para fazer isso. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o estudo dessa noite. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, nos abençoe, Pai, no estudo que vamos ter agora. Fala, Pai, aos nossos corações, nos dê o entendimento, ó Pai, da Tua palavra, das coisas concernentes ao Teu reino. E aplica, ó Pai, o estudo ao nosso coração, para a nossa edificação, para o nosso conforto, para a nossa exortação. Nos abençoe, ó Pai, abençoe cada um que está me ouvindo, abençoe a família, abençoe a casa de cada um que nos ouve agora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu escolhi como um tema para o nosso estudo hoje sobre graça comum e o coronavírus. A graça comum de Deus e o coronavírus. O que é a graça comum? Eu não vou entrar nos pormenores dessa doutrina, nem na história dessa doutrina. Nós não temos tempo aqui, eu já tenho ensinado sobre ela para os irmãos, mas eu quero analisar a graça comum, trazendo a sua definição, o significado da graça comum, o que é a graça comum, em relação ao contexto que nós vivemos dessa pandemia do coronavírus. Então, por isso, o nosso tema é graça comum e o coronavírus. O que é a graça comum? Quando nós estudamos sobre a graça comum, nós sabemos que ela é uma doutrina que nós deduzimos da palavra de Deus, onde nós vemos que Deus abençoa não somente os justos, aqueles que creem nele, aqueles que se voltam a ele, que o buscam através do oferecimento da graça especial, que é a graça em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que se voltam a ele, com fé no Senhor Jesus. Então, a graça comum é a graça onde Deus não abençoa somente a esses, mas Deus traz bênçãos gerais sobre todas as pessoas, inclusive aqueles que não buscam a Deus. Então, quando estamos falando da graça comum, nós podemos defini-la como sendo aquela manifestação da graça de Deus. Observe que não é uma outra graça, é a mesma graça de Deus, mas que se manifesta de um modo diferente da graça especial. Então podemos dizer que é a manifestação da graça de Deus, onde Deus concede dons aos homens, onde Deus preserva a vida dos homens, onde Deus faz o bem a todos os homens, sem contudo tirar deles a culpa do seu pecado, sem remover as consequências, ou o próprio pecado e as consequências desse pecado de suas vidas, sem mudar ou transformar o seu coração. Então podemos dizer que é aquela graça, ou aquela parte da graça de Deus, onde Deus abençoa a todos os homens. Jesus falou sobre esta graça lá no seu Sermão do Monte, em Mateus 5:45, quando ele diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, quando Jesus estava ensinando sobre amar ao próximo, ele diz que amar ao próximo nos faz como filhos do Pai Celeste, por amar ao próximo, porque estamos tendo o caráter do Senhor Deus, que faz vir
chuva, né, e sol sobre bons, sobre justos e sobre maus ou sobre injustos. Então, essa graça, né, é quando Deus ele traz bênçãos para todos os homens, né? Porque quando o sol ou a chuva vem sobre todos os homens, ela vem a homens que não merecem. Assim como nós não merecemos a salvação, nenhum homem merece bênção nenhuma, bem nenhum de Deus. Mas mesmo assim, alguns bens de Deus, né, algumas bênçãos estão disponíveis para todos os homens, sem que eles o mereçam. Então, se eles não merecem, merecem a ira de Deus, merecem a justiça, o juízo de Deus sobre eles, então só pode ser graça, não é? Porque toda vez que Deus abençoa alguém que não merece, merece a sua ira, é graça. Mas eles também não têm a graça de Deus que remove a culpa do pecado deles, ou a graça de Deus que lhes concede a fé, transformando os seus corações. Mas apenas essa manifestação da graça de Deus, onde Deus lhes concede esses bens, né, esses dons, a preservação das suas vidas, sem que eles mereçam, mas mereçam a justiça, a ira de Deus. Então, isso é que nós chamamos de graça comum, né? Os teólogos têm definido essa graça dessa forma, né? Berkhof, ele fala o seguinte sobre esta graça, né? O grande teólogo Berkhof, ele diz: a obra da graça divina se vê em tudo que Deus faz para restringir a devastadora influência e desenvolvimento do pecado no mundo e para manter, enriquecer e desenvolver a vida humana, a vida da humanidade em geral e dos indivíduos componentes da raça humana. Então, quando Deus faz isso, né, para poder preservar a vida, para manter a vida da humanidade, né, até em favor de que a história possa transcorrer para o propósito de Deus, que é a salvação da sua igreja. Então, para manter a vida sobre a face da terra, para preservar a face da terra. Então, Deus abençoa homens, abençoa mulheres, né, que não são portadores ou portadoras da sua graça especial, porque merecem a sua ira, estão debaixo do seu juízo, mas Deus faz isso para com eles. E nós vimos aí em Berkhof que Deus não só faz vir a chuva, o sol e uma série de bênçãos materiais, mas também a restrição que Deus faz ao pecado. Deus refreia o pecado, restringe o pecado de tal forma, né, que esses homens não venham pecar de maneira tal, que o pecado acabe por destruir toda a humanidade. Então, o fato de Deus restringir o pecado e Deus, então, fazer com que a humanidade continue existindo, com que haja uma certa ordem, né? ou com que até homens que não são fiéis a Ele, que não são justos, mas fazem coisas boas. Então, tudo isso vem da graça de Deus. É a graça de Deus preservando a humanidade. Podemos dizer que ela opera em 3 áreas. Como nós já dissemos, né, só para a gente poder ter aqui um resumo, né, dessas áreas. Refrear o pecado. Então, Deus, através da sua graça comum, Ele refreia o pecado, sem, contudo, perdoar e tirar o pecado dos homens, porque isso só mediante a graça especial. Ele concede dons aos homens, ou seja, Ele leva os homens ainda a praticar coisas boas. Nós sabemos que muitos homens, mulheres, eles fazem o bem, né? Eles ajudam o próximo, eles contribuem para o desenvolvimento da sociedade, e tudo isso vem da parte de Deus. Mas se vem da parte de Deus, e se eles não merecem, mas merecem a ira de Deus, nós concluímos que é graça, não é mesmo? Então, de toda forma, é uma graça de Deus, mas não é aquela graça especial que conduz o homem à salvação.
e que o leva à graça, né, manifesta na cruz por amor de nós, através da morte expiatória do Senhor Jesus. E um terceiro aspecto é que Deus concede bênçãos de forma geral, não é? Então são essas bênçãos, como Jesus falou aqui, né? O sol, a chuva e outras bênçãos materiais, né? Então podemos definir como três aspectos: restringir o pecado, a operação do pecado, não é? Para que a humanidade não vire uma anarquia e assim ela se autodestrua, dar dons para que os homens consigam praticar coisas boas, mas não fazem isso para a glória de Deus, e por isso até essas coisas boas se tornam, num certo sentido, pecado, mas provém de Deus, né? E também as bênçãos, os bens materiais e tantas outras coisas. Então isso é a graça comum. Qual é a diferença da graça comum para a graça especial? A graça comum, irmãos, ela abençoa a todos. A graça especial é a bênção de Deus, especialmente sobre aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo e os conduz a aceitarem a obra salvífica do Senhor Jesus. E remove deles a culpa do pecado e transforma o coração deles. Então, a graça comum atinge a todos os homens. A graça especial, somente a alguns homens para a salvação. A graça comum, ela pode fazer o homem, né, restringindo o pecado ou concedendo dons ao homem, pode fazê-lo agradar a Deus de uma forma geral, mas não pode fazê-lo agradar a Deus, servindo a Deus espontaneamente, de coração, né, com fé no Senhor para a salvação. Ela não remove a culpa e não tira a imundícia do coração, ela só restringe ou refreia o pecado. Então a graça geral, ela vem a todos os homens. A graça especial, ela é particular àqueles que o Senhor vai chamar para a salvação em Cristo Jesus. Não sei se deu para todos compreenderem, né, esse aspecto, né? Então, quando a graça comum, ela se manifesta sobre todos, mas ela não é poderosa para tirar o pecado. Tá? Então, essa graça comum, irmãos, que eu quero abordá-la no contexto do coronavírus. Então, eu quero pensar com os irmãos em duas verdades a respeito dessa graça comum e essa pandemia do coronavírus. Primeiro, é que na graça comum, Deus restringe e impõe controle sobre esse mal, sobre esse vírus. É pela graça comum, não é? Porque Deus tem de preservar e há de preservar a humanidade e a história, né? Para que a história chegue à consumação, aquele propósito que Deus tem para a história, né? Então Deus há de preservar a vida sobre a face da terra, e nesse sentido a graça comum, ela está ligada à providência ou à doutrina da providência de Deus. Deus então concede essas bênçãos comuns aos homens para poder fazer ou preservá-los. E nesse sentido, então, podemos ver que esse vírus, ele tem um poder restringido. Ele não pode ir até onde, né, ele quiser. Deus impõe controle ao vírus, controle à doença. Eu já falei aqui, né, e eu já ouvi isso. Imagina se esse vírus fosse um pouco mais mortal. Ou imagina se esse vírus ele pegasse pelo ar, né? Não apenas pelas gotículas, mas se ele espalhasse pelo ar. Então nós vemos que isso não acontece, né? Por quê? Porque Deus impõe restrição a esse mal. Deus restringe o mal dessa pandemia, né? E Deus estabelece um limite para ela. Nós sabemos, né? Se a história perdurar, se for do propósito de Deus que a história continue aí por muitos mais anos, logo Deus vai trazer uma solução para esse caos. Até em resposta às orações, né, do povo de Deus, mas
mesmo por causa da humanidade, por causa que Deus preserva a vida, né? Quando Jesus ensina, né, que Deus faz vir a chuva e o sol sobre bons e maus, o que Jesus está querendo mostrar é que tudo que acontece na natureza, né, e aí podemos colocar a questão, né, da preservação da vida, da renovação da face da terra, ou mesmo dos males que a natureza pode causar ao homem, mas que são restringidos. Então tudo isso tem a ver com o fato de Deus manifestar a sua graça. Por quê? Porque se nós pensarmos bem, o que os homens merecem? Eles merecem que Deus os destrua de uma vez, né? Que os faça ir para o juízo final de uma vez por todas. Mas não é isso que Deus faz. Deus restringe até um certo ponto, né, os males. Nós podemos ver isso lá no Egito, né, quando Deus mandou as pragas sobre a família de Faraó, sobre o reino de Faraó, melhor dizendo. Deus sempre mandava sobre uma parte, não eram todos que eram destruídos. Até mesmo quando Deus matou os primogênitos ao tirar o seu povo do Egito, Deus não destruiu todos, até mesmo quando os exércitos foram destruídos pelas águas, né, o exército de Faraó, Deus não destruiu tudo totalmente, mas Deus manteve o reino do Egito. Por quê? Porque Deus ainda age numa graça que é comum, né? Alguns dizem, não, mas isso aí é a benignidade ou é a bondade de Deus. Alguns teólogos defendem que não é uma graça comum, mas é a manifestação da bondade de Deus. Mas pense comigo, quando Deus é bom, ou quando Deus é benigno para aquele que merece a sua ira, e Deus deixa de operar a sua ira em toda intensidade, refreando a sua ira, para fazer o bem a eles, essa bondade só pode ser fruto de uma graça. Porque a graça é Deus manifestando, né, a sua bondade àqueles que merecem a sua ira. Não o amor especial, como eu disse, né, para a salvação, mas a sua bondade de forma geral para preservar a vida dos homens sobre a face da terra, né? E até dar a eles uma vida boa, né? Pela sua longanimidade, e a longanimidade de Deus também está estreitamente ligada à questão da graça comum, não é, irmãos? Então, olha, a humanidade, se nós pensarmos bem, ela é um palco para o juízo final, né? Mas nesse palco para o juízo final, Deus opera juízos parciais, como Deus está mostrando agora com essa pandemia. Então podemos dizer que a pandemia é um juízo parcial de Deus? Sim, não é? De certa forma é Deus manifestando o seu juízo sobre a face da terra. E vem a todos os homens, né? Mas ao mesmo tempo, Deus há de restringir esse mal. Esse mal não é mais e nem menos do que aquilo que Deus propôs. E não vai destruir a terra toda. E vai ter uma solução para ele, com certeza. Por quê? Por isso, né? Porque na graça comum, Deus restringe e controla o mal sobre toda a humanidade, para a preservação da vida humana. Então, esse é o primeiro ponto, né? Deus restringe esse mal do coronavírus e Deus o controla na sua graça. Os homens não merecem a ira, merecem o juízo total, mas Deus faz com que esse juízo seja só parcial, por causa da sua graça comum. Mas podemos ainda, irmãos, entender que na graça comum, Deus emprega como meios para essa preservação, né, do homem, e para restringir esse mal, Deus emprega o próprio homem, ou as próprias capacidades que são dadas ao homem que Deus criou à sua imagem e semelhança. E Deus emprega meios como a ciência. Então, diante dessa pandemia, nós podemos entender, olha, mas Deus ainda capacita o homem, aquele homem que foi criado à sua imagem, né, para desenvolver uma vacina, buscar um tratamento, os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão na linha de frente, que são tão louvados, né, pela sociedade. O que o crente tem de pensar sobre isso? Irmãos, eu quero dizer que por causa da graça comum, Deus capacita
esses homens e essas mulheres para estarem na linha de frente para uma solução, né, para essa pandemia. Tanto uma solução em termos de tratamento, como uma solução em termos de vacina, como até mesmo uma solução tratando individualmente já, né? Em cada caso a gente vê tantas pessoas sendo recuperadas e sai ali com os enfermeiros e os médicos em volta delas e elas sendo aplaudidas, né? E aplaudindo, né? E agradecendo aqueles médicos, mas aqueles médicos, eles são o quê? Eles agem, eles são homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus, com capacidade criativa, capacidade de raciocínio, de memória, né? De pesquisa, de criatividade, com dons que Deus dá para eles operarem nessa linha de frente. E isso, irmãos, é fruto da graça. Não da graça especial, né? Que são aqueles dons que recebem aqueles que amam a Deus, mas de uma graça comum. Deus está utilizando o homem que foi criado em imagem e semelhança dele e o capacitando, né, para que ele possa trabalhar em prol da cura dessa doença. Tanto da cura imediata dos enfermos, como também de uma cura maior, né, quando vier o tratamento que pode tirar, né, muitas pessoas de ter seus quadros agravados de saúde, como também a vacina. Agora, irmãos, é importante a gente pensar o seguinte: olha, Deus já criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus já deu a ele uma estrutura, né, semelhante a Deus, né, ou a semelhança de Deus, com capacidade de pensamento, de raciocínio, de criatividade, de pesquisar, né, de descobrir as coisas. Mas, para que ele faça isso, ele precisa de dons de Deus. Ele precisa que Deus continue o abençoando. E Deus faz isso através da obra do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo continua na vida desses homens. E o Espírito Santo, nós estamos acostumados na igreja a achar que o Espírito Santo opera só na vida do crente. Sim, na vida do crente o Espírito Santo opera para santificá-lo, para aumentar o seu amor a Deus, para aumentar a sua fé, para levá-lo a pregar o Evangelho e exercer dons que são usados no culto ou na propagação do Evangelho. Mas o Espírito Santo, irmãos, opera também tanto na natureza, renovando a face da terra, como também concedendo dons perfeitos a todos os homens. E até os homens que não merecem isso e merecem a ira de Deus. Então aí é a operação do Espírito Santo na graça comum. Não, além do homem ser criado em imagem e semelhança de Deus e já ter essas condições, mas que foram danificados pelo pecado, o Espírito Santo continua a operar e conceder capacidades ou dons a esses homens. O apóstolo Tiago, né, lá no seu primeiro capítulo da sua carta, ele fala, né, que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus, né? É lógico que ali ele está falando para uma igreja, está falando para crentes, mas de modo geral, né, o Senhor é o Pai das luzes, né? O Senhor é aquele que concede todo dom, toda capacidade, né? Nós vemos isso na Bíblia, né? Toda operação lá no Antigo Testamento, a gente vê isso, né? Logo lá em Gênesis, como tudo que os homens fazem é concedido por Deus através da obra do Espírito Santo. Ninguém realiza nenhuma obra a não ser pelo Espírito de Deus. É o Espírito, né, que paira sobre a terra, é o Espírito que concede aos homens, né, toda a obra, que faz mover todas as coisas. Então, o Espírito está ativo em tudo, inclusive em capacitar esses homens para que descubram, né, o tratamento, para que tratem, para que descubram vacinas. Por quê? Porque Deus quer preservar a humanidade. Deus tem um plano, né, e Ele está levando esse plano à sua consumação. Então Deus opera nesses homens. Mas se Ele opera nesses homens, esses homens merecem a sua ira e não merecem o seu favor. Então isso só pode ser graça. Deu para os irmãos entenderem? Então, os dons que Deus concede aos homens só vêm pela graça de Deus. Voltando a lembrar a vocês que não é a graça especial, é a graça comum, ou seja, é a manifestação da graça de Deus, onde Deus abençoa todos os homens.
para a preservação da humanidade. Mas também nós ainda podemos ver um outro aspecto, né? João Calvino, ele não usava esse nome graça comum, mas ele, como grande teólogo da Reforma, ele fazia menção também a esse aspecto da graça de Deus, quando ele dizia o seguinte, que toda verdade é verdade de Deus. Irmãos, e aí eu gosto muito desse ponto, né, sobre a graça comum, porque é uma doutrina que nós deduzimos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos mostra que não existe, que tudo que é verdadeiro vem de Deus, porque Deus é verdadeiro. Deus é criador de tudo. Então, quando a ciência descobre algo que seja verdade, que seja idêntico ao que é real, é claro que às vezes a ciência, né, pesquisando, ela tem posicionamentos diferentes, mas quando ela chega a uma verdade, ou quando essa verdade é demonstrada empiricamente, ou ela é eficaz, de onde vem isso? É de Deus. Então, nesse sentido, Calvino atribuía, né, a essas coisas, essa frase, né? Toda verdade é verdade de Deus. Se algo é certo, então é de Deus. Porque Deus não faz nada errado, né? Deus criou o universo, estabeleceu as leis do universo, as leis da física, da biologia, da química, da matemática. Então podemos dizer que as verdades descobertas nesse ramo, né? Ou nesses ramos, provém de Deus. Por exemplo, alguém pode dizer 2 mais 4 é 6, né? É 6 mesmo, né? Então, se é 6, se 2 mais 4 é 6, é verdade. Se é verdade, só pode ser verdade de Deus. Aí alguém pode me dizer, mas verdade de Deus é só a Bíblia. Não. A Bíblia é a verdade absoluta de Deus, é a verdade única em termos de nos dar conhecimento de Deus, em mostrar o plano de Deus para as nossas vidas, em nos ensinar a vontade e a lei de Deus, e nos mostrar como nós podemos ser salvos. Aí ela é a única verdade, né? Como lei de Deus, como conhecimento revelação de Deus, a Bíblia é a única verdade. Mas no que diz respeito a todas as demais coisas, né? Tudo que é verdadeiro é de Deus, tudo que é mentiroso, tudo que é falso não vem de Deus. Então, quando o homem, na ciência, ou fazendo uso da ciência, descobre uma verdade, vamos supor, o homem descubra a vacina eficaz contra essa pandemia, ou o remédio eficaz para curar os enfermos sem que eles tenham o seu quadro agravado. É uma verdade. E de onde vem essa verdade? De Deus. Mas os homens merecem descobrir essa verdade? Não, eles merecem a ira de Deus. Então é graça de Deus. Porque tudo aquilo que não é merecido, antes o homem merece a ira, mas Deus dá a verdade, né? Deus mostra a verdade, então é graça. Então a graça comum faz com que os homens descubram as verdades que estão por trás, né, das linhas do universo, nas leis fixas que Deus estabeleceu, nas leis da causa, da consequência, né? Por isso que eu gosto de dizer que a lógica é verdade de Deus. Nós vivemos no mundo do relativismo, do ilógico, né, do incoerente, isso não vem de Deus. Porque de Deus vem a lógica, de Deus vem o estabelecimento da verdade. Porque Deus é verdadeiro. Né? Quando a Bíblia diz que Deus é verdadeiro, implica que tudo que Deus fez é verdadeiro, né? Que o mundo é real. Né? Um dos princípios da lógica, né? O princípio da identidade, o que é. Então, o que é real e aquilo que é descoberto dentro do mundo real de Deus, se é verdadeiro, é de Deus. E se Deus deu a capacidade para homens e mulheres que não servem a Ele descobrirem, e esses homens merecem a ira de Deus, como todos nós merecíamos, né? Mas fomos salvos pela graça especial, então esses homens estão debaixo da graça comum de Deus. É a graça comum de Deus que concede, através do Espírito Santo, a capacidade desses homens descobrirem a verdade por meio da ciência. Irmãos, como nós podemos aplicar isso a nós, né? Sabendo que Deus age em sua graça comum, tanto para restringir o mal desse vírus, para manter o controle sobre esse vírus e preservar a humanidade. Não é toda a humanidade, né, que vai ser destruída, até mesmo os juízos de Deus revelados lá em Apocalipse, eles vêm sobre uma parte da humanidade, não sobre toda a humanidade. Então é a graça comum que restringe esse mal e há de restringir o mal do coronavírus. Então nós podemos confiar, né,
E aplicar isso em que nós possamos também perceber que Deus está controlando esse vírus, né? Em favor do seu povo, mas em favor de toda a humanidade, na sua graça comum. Mas, por outro lado, que nós possamos também entender que os homens e as mulheres que trabalham nisso, né? Trabalham até com amor. Lógico que eles não fazem isso para a glória de Deus, às vezes até para a glória de si mesmo, ou da própria ciência, mas eles também são alvo da graça de Deus. E quem concede a eles a sabedoria, quem concede o dom, né? O dom perfeito, toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, mesmo que eles não mereçam. Assim como nós não merecíamos até o sangue de Jesus nos purificar. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar por esses homens, né? Nós devemos louvar o trabalho deles, né? A Bíblia fala que honra quem honra, né? Então, nós devemos honrar o trabalho deles, devemos ter esse trabalho deles como algo que vem de Deus. O próprio fato de ser homem, a imagem e semelhança de Deus, já nos mostra que nós devemos honrar esses homens, porque eles fazem isso porque são imagem e semelhança de Deus. Mas muito mais porque na sua graça comum, Deus concede a eles dons, talentos, para eles trabalharem nessa linha de frente, né? Do combate ao coronavírus. Mas também a própria ciência. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Nós devemos contribuir com a ciência. O crente não deve ser daqueles que repudia a ciência, né? Que falam, não, se Deus quiser, Deus vai fazer isso independente da ciência, vamos desprezar a ciência, vamos nos reunir, esquecemos que Deus estabelece leis fixas, né? Ora, se nós nos reunirmos, nós vamos causar uma aglomeração e podemos ser contaminados e vamos vir a morrer. Então nós devemos louvar, porque a ciência nos traz um meio, né, de escaparmos disso. Não devemos desprezar a ciência e dizer, não, isso é coisa do maligno, não, é de Deus. A ciência vem de Deus para nos auxiliar pela graça comum de Deus e para preservar a humanidade. Que os irmãos, então, né, nós não temos mais tempo aqui do nosso tamanho de vídeo, né, mas que Deus possa nos colocar isso em nosso coração. A graça comum, ela há de preservar a humanidade desse coronavírus. E ela utiliza homens, emprega homens e a ciência como meios de Deus. Mesmo que esses homens não sirvam a Deus. E tudo isso, irmãos, para Deus conduzir a história para a salvação dos eleitos, da sua igreja. Que Deus nos abençoe.